Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, um dia super legal, nós vamos falar sobre práticas abusivas de instituições financeiras. Sim, você, eu, todos os brasileiros que lidam com dinheirinho, conhecemos o tal do Serasa, pelo menos, conhecemos várias instituições financeiras com as quais a gente já se incomodou. E é para isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, para entender um pouquinho mais sobre este universo, com, logicamente, alguém que tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. E eu já vou apresentá-lo, mas antes, um pedido, meus amigos. Como de costume, quero lhes avisar que este episódio e todos os demais do Juriscast estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e vídeo, como o YouTube. Então, se você ouve o episódio aí em alguma plataforma de podcasts, maravilha, por favor, curta, compartilhe, leve adiante essa mensagem para mais pessoas. E se você quer conhecer os nossos rostinhos no YouTube, fique à vontade, é só procurar pelo Juriscast no YouTube e você vai poder conhecer o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado. Bom, falando em recados paroquiais aqui, um agradecimento também super especial ao curso de Direito da Univille. Sim, a Univille apoia todos os tipos de discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente produz por aqui. Então, todos os episódios do Juriscast, todos os debates legais são apoiados pela Univille, que quer, assim como eu, levar mais conhecimento jurídico, né, para todo o nosso universo. Então, obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre este curso, acesse univille.br/direito, tá bom? Bom, tá feita a introdução, vamos ao que interessa. Vamos à apresentação do nosso convidado, que é a estrela do programa, a estrela do momento. Ele é o Dr. André Carneiro, ele vai falar com a gente sobre práticas abusivas de instituições financeiras. Ele é advogado, familiarista e trabalhista, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, Direito de Família e Sucessões, possui formação complementar em conciliação e mediação extrajudicial. Então, em nome da audiência, em meu nome, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. André Carneiro. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje para falar um pouquinho desse assunto que é tão interessante, que as pessoas têm tanta dúvida, e me coloco aqui à disposição para a gente debater o assunto que é de grande pertinência. Maravilha, obrigado pela disponibilidade. Vamos entrar aqui na nossa pauta. Eu gosto de na primeira pergunta aqui da conversa, quem ouve o Juriscast com recorrência já deve estar acostumado com o padrão. Eu gosto de dar um pouquinho de conceituação para a audiência, né? Porque apesar da nossa audiência ser basicamente audiência jurídica, né? Pessoas de escritórios de advocacia, estudantes de direito, que trabalham em departamentos jurídicos, mas nem todos trabalham com esta linha de atuação, com esta natureza do direito. Então, antes de começar, eu gosto de dar um pouquinho de conceito. E falando em conceito, né, a gente vai falar de instituições financeiras, práticas abusivas por parte delas. É engraçado imaginar que instituições financeiras que são reguladas, né, que em tese tem um ambiente com mais regras a seguir, né, com a regulação, e por consequência deveria ser um ambiente menos suscetível a falhas, né, ou a problemas, mas ainda assim eles acontecem. Então, para a gente alinhar este entendimento com a nossa audiência, é legal a gente entender um pouquinho o que são as práticas abusivas, as possíveis práticas abusivas, e o que pode ainda influenciar um banco a cometer algo nessa linha, sendo que é uma área regulada, né? Por que isso ainda acontece? Depende de pessoas, tecnologia ou o quê? Qual é a sua visão? Vamos lá, Thiago. Práticas abusivas são práticas que várias empresas cometem, não só bancos, certo? Que são aquelas práticas feitas com o intuito de violar e colocar o cliente em uma situação de desvantagem, né? Induzindo o cliente a erro, ao engano, né? Quando aquilo não é bem explicado. Então, isso é uma prática abusiva, né? Colocar aquele cliente em desvantagem em relação àquela empresa. Nos bancos, como você bem disse, embora bem regulado, né, por órgãos, né, governamentais, o que a gente vê é que esses bancos praticam, né, fazem essas práticas abusivas. Em que sentido? Né? Principalmente
na venda casada de produtos, na cobrança de juros exorbitantes, na cobrança de tarifas não contratadas, né? E eu acredito que essas práticas, não só essas, como outras que a gente vai falar aqui ainda hoje, elas acontecem pela questão de o banco procurar sempre lucrar, né? Os funcionários muitas vezes precisam bater metas, e essas metas muitas vezes são metas muito altas. Então o funcionário precisa vender aquele produto e muitas vezes explicando para o cliente o que é que aquele produto realmente é, o cliente não contrataria. Então eles maqueiam o que é aquele produto, muitas vezes não avisam, inserem na conta do cliente, no cartão de crédito. De fato, eu acredito que é uma ação em conjunto, não só dos bancos, mas também dos trabalhadores, né, que lá permanecem fazendo o serviço. Entendido, tem bastante coisa. Eu, particularmente, como falei na entrada aqui do episódio, já pensei em negativação, né, em inclusão de nome indevidamente em Serasa, por exemplo, algo assim. Mas já que a gente está falando de problemas com instituições financeiras, né, de práticas abusivas, vamos falar um pouquinho sobre elas, né, ao longo do episódio. A cobrança indevida, acho que é uma delas. É legal a gente entender, né, como que isso pode acontecer, e se você quiser citar outros exemplos também, como você já falou, e como que é o mais comum que eles aconteçam, para quem está ouvindo, seja advogado que lida com isso, ou que pretende lidar com isso, seja até um cidadão aqui que pode ficar mais atento a essas situações para se proteger, né, desse tipo de situação. É legal a gente começar a entender quais seriam estas possíveis situações, como que elas acontecem, para, com o entendimento, a gente poder se proteger melhor ou tratar melhor quando o problema acontecer. Pronto, Thiago, o que acontece muito? Essa que você falou, que é a questão de inserir o nome daquele cliente no SPC e Serasa, é a prática abusiva mais comum, né? Quando o cliente não deve, só que ela advém de outras práticas. Geralmente, a inserção do nome do cliente nesse cadastro de proteção, ele vem da prática da cobrança indevida. A cobrança indevida no ranking, né, da questão de práticas abusivas é a maior, porque eles cobram indevidamente algo que o cliente não contratou. O cliente, como não contratou, muitas vezes ele não paga, e quando ele não paga, automaticamente o banco insere o nome do cliente nesse cadastro de proteção ao crédito, que aí gera, né, essa prática abusiva. Como eu citei anteriormente, uma prática abusiva bastante comum, que muitos colegas não sabem, o consumidor não sabe, é a chamada taxa TAC, que é a taxa de abertura de crédito. Ora, toda vez que, por exemplo, você vai financiar um carro, você está financiando por aquele banco que você já é correntista, não é para o banco cobrar essa taxa de abertura de crédito, porque você já é correntista daquele banco. Só que essa taxa é embutida nos contratos de financiamento sem o cliente saber. Outra taxa que, por exemplo, é uma prática abusiva, que é a taxa de emissão de carnê. É uma taxa que é proibida, né? Mas eles embutem nos contratos que você faz e eles cobram também. Outro ponto importante, juros abusivos. São juros cobrados acima do que o Banco Central determina. Se você for fazer uma pesquisa, lá no site do Banco Central, tem uns parâmetros do juro máximo naquele mês, naquele período, e aí os bancos não podem passar aqueles juros máximos, só que os bancos muitas vezes passam, né? Eles cobram juros maiores, é o que a gente chama de juros abusivos. Outra coisa que o banco também faz é cobrar a comissão de permanência, que é uma taxa ilegal que é adicionada ao valor principal da dívida, né? Que muitas vezes está lá no teu contrato, naquelas letras pequenininhas, quando você financia um carro, quando você pede um empréstimo pessoal, ou quando você pede qualquer tipo de crédito ao banco, eles também colocam essa comissão de permanência, né? Então, essas são as principais cobranças que o banco faz de forma abusiva. Poxa, e você falou várias delas, como cidadão, de fato, o nome ou até o serviço em si não me soam desconhecidos, pelo contrário, vários aí que você falou, ou eu já
já contratei ou já ouvi falar, já sei do que se trata. Então, eu imagino que seja algo muito comum na vida dos cidadãos e que dificilmente, imagino eu, vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu financiei meu primeiro imóvel na época, não tive a mínima ideia, na época também não tinha cursado direito, não tinha esse envolvimento aqui, mas não tive a mínima ideia de levar aquele contrato de financiamento para avaliação de um advogado, né? Confiar em mais alguém para salvaguardar os meus direitos, né? Então, imagino que a gente não tenha o hábito de fazer uma consultoria jurídica com um advogado de confiança antes de assinar quaisquer contratos no geral. Quem dirá contratos assim tão relevantes, né? De empréstimo, comprar um carro, uma casa, que são valores relevantes e que, pela simples não observância dessa possibilidade de chamar um advogado para nos apoiar, para nos deixar mais tranquilos, a gente pode acabar nos colocando em risco, né? Então, acho que cabe aqui também um adendo, né, para a audiência de advogados, que, poxa, a gente tem que começar a falar sobre esse tema, né? Começar, para quem entende desse assunto, a gente já vai falar em seguida sobre o Código de Defesa do Consumidor e tal, mas que eventualmente a gente precisa falar para as pessoas, falar aqui, ó, neste espaço, né, na câmera, no microfone, que, poxa, qualquer contrato precisa do apoio de um profissional, de um advogado, né? E nestes parece que a gente confia no banco, né? Apenas, o banco não vai me passar a perna, mas parece que vai, né? E puxando aí um gatilho do que você falou, Thiago, o contrato de financiamento da sua casa. É muito comum que o banco exija que você abra uma conta com o banco para você financiar a sua casa, caso você não tenha, né, seja correntista. Então, o banco exige que você abra a conta, que também é uma prática abusiva. Segundo, insere no teu contrato essa taxa de abertura de crédito, como se você não fosse cliente, mas veja, ele exigiu que você abrisse uma conta, você já virou cliente. Então, lá no teu contrato tem esse TAC, né, que é essa taxa de abertura de crédito, e vem com essa sigla mesmo, TAC. E aí, como assim? Eu tô pagando para abrir um crédito que eu já sou cliente do banco? É abusivo. E sem falar que essas TACs, elas giram em torno aí de uma porcentagem sobre o contrato que num financiamento fica uma dívida estratosférica, né? Porque geralmente você financia uma casa em 10, em 15, 20, em 35 anos, né? Que é o mais comum do nosso país financiar imóveis. Então essa taxa, ela passa a ser desarrazoada, né? E uma coisa também que acontece muito, que eu não citei, mas vou citar agora, é o banco enviar para sua casa cartões de crédito que você não tenha contratado, né? Às vezes você abre uma conta e você não quer cartão de crédito, você tem que assinar lá que quer o cartão de crédito e o banco envia para sua casa. Isso é uma prática extremamente abusiva e que gera até o pagamento de indenização por dano moral, o simples fato de enviar o cartão de crédito sem o cliente ter pedido. E antes acontecia muito, e hoje bem menos, a devolução de cheque quando o cliente tinha saldo em conta e acontecia, às vezes, por erro do banco, devolver o cheque, né? Hoje em dia é uma prática não muito comum a utilização de cheque, mas algumas pessoas ainda utilizam. Então, se porventura o banco devolver aquele cheque onde existe saldo na sua conta corrente, também é uma prática abusiva. Legal, boa dica. Imagino que dependendo do tipo de serviço que a gente vai contratar, né, vai utilizar como parte do relacionamento com a instituição financeira, o Código de Defesa do Consumidor se aplique, né? Com relação a esse arcabouço jurídico que o advogado pode utilizar, ou a relação do código, né, com o serviço, o que você pode dar de dicas para a gente se ligar nessa associação entre que tipo de serviço que vai mais para a área de consumidor, que outro tipo de serviço a gente vai ter que usar outro tipo de argumentação, outro tipo de linha de raciocínio para resguardar o direito dos nossos clientes e os nossos próprios casos, sejamos o cliente nesse momento. Pronto, a gente precisa entender que quem rege a relação entre banco e consumidor, né, e cliente é o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor surgiu para proteger as partes hipossuficientes na relação de consumo. Então, qualquer relação de consumo que seja entre pessoa jurídica e pessoa física, e algumas vezes de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ela é
albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, que não seria diferente nas relações bancárias. Então, quem determina como vão ser tratadas as questões entre cliente e banco é o Código de Defesa do Consumidor. E lá no CDC, né, que é Código de Defesa do Consumidor, existem vários artigos que trazem, né, essa questão de que são nulas de pleno direito, cláusulas que são nulas de pleno direito, esses serviços que não foram contratados. Inclusive, algo bem interessante é que se eu não contratar um serviço, se eu pagar por ele, o Código de Defesa do Consumidor prevê que eu recebo por aquilo que eu paguei e não contratei em dobro. Exemplo, não contratei uma taxa de cartão de crédito, paguei R$50 por essa taxa. Então, eu tenho o direito de receber o dobro, receber R$100. Isso está lá na lei lá no CDC. Poxa, que legal. Fugindo um pouquinho da pauta, mas aproveitando o que a gente falou até sobre a taxa ali que você falou, a taxa de abertura de crédito, né, o TAC. Tô aqui pensando, poxa, como é que os advogados que estão aqui nos ouvindo podem utilizar o cliente que ele já tem, né, os clientes que eles já atendem para ganhar mais dinheiro, né? Então, mais na frente a gente vai falar sobre isso, pedindo outras dicas para você. Mas aqui eu quero esclarecer uma dúvida que eu tive com o que você falou. Por exemplo, eu, que na época financiei o contrato, assinei, não falei com ninguém, não mostrei para um advogado, mas agora aqui ouvindo esse podcast, eu pensei, poxa, será que essas taxas estão inclusas no meu contrato? Será que depois de assinado eu tenho como conferir se eu estou pagando algo que eu não deveria, se eu contratei algo que eu não estou recebendo, ou se tem alguma forma que você como advogado, e que no caso, né, a raiz da minha pergunta é nós como advogados, enquanto atendendo o nosso cliente para alguma outra coisa, a gente pode dar essa ideia para ele, se você tem algum contrato, tem algum financiamento que está em andamento, podemos prestar uma consultoria, podemos olhar o contrato para ver se eu não consigo reaver algo para você. É uma linha de raciocínio possível de gerar receita, de gerar dinheiro no bolso do advogado, ou depois de assinado tá aceito e segue o baile? Não, como eu te falei, né, anteriormente, o CDC ele prevê que caso eu pague por um serviço a qual eu não contratei, ou eu fui enganado, eu fui induzido a erro para contratá-lo, se eu pagar por esse serviço, eu tenho o direito de receber em dobro. Então, todas essas taxas que eu falei, taxa de abertura de crédito, comissão de permanência, por exemplo, assinei o contrato, não sabia que não deveria pagar por elas. A qualquer momento, eu posso pegar esse contrato, verificar se eu paguei essas taxas, e se eu tiver pago, eu posso sim requerer que elas sejam excluídas do financiamento, e inclusive o valor pago e os juros gerados dentro daquela dívida por essas taxas, eu tenho o direito de receber em dobro, além de dano moral. Maravilha, meus amigos. Você, advogado, advogada que está ouvindo aqui, e vai ter um cliente daqui a pouquinho entrando no seu escritório, você trabalha com a linha aí do consumidor, você pode já perguntar para ele, né, se tem aí uma oportunidade para vocês dois trabalharem juntos, uma nova linha de negócio. O legal do Juriscast é isso, a gente traz profissionais de mercado com vasta experiência e a gente aprende com eles, é para isso que a gente está aqui. Então, quero agradecer o Dr. André Carneiro, que está aqui falando com a gente sobre alguns exemplos de práticas abusivas por parte de instituições financeiras. Quero agradecer você também aí da audiência que segue acompanhando e ouvindo os episódios do Juriscast. Quero pedir um minutinho do seu tempo, uma gentileza. Se você está gostando desse episódio, está assistindo a gente no YouTube, dá o joinha aí para a gente ajudar o algoritmo do YouTube a mostrar esse episódio para mais pessoas. Se você está ouvindo esse episódio em algum outro canal de consumo de áudio ou de vídeo, avalie esse episódio, dê aí as estrelinhas ou faça um comentário, tá? Eu faço questão de ler todos os comentários que vocês fazem nos episódios para eu perceber, para eu sentir se vocês estão gostando dos episódios, que outras dúvidas vocês têm, que dicas vocês mandam de novos temas ou de novas pessoas para entrevistar aqui no Juriscast. Então, reserve um segundinho aí do seu tempo para colaborar nessa linha de comentar, fazer uma avaliação, quem sabe até indicar para algum colega seu que trabalha com a área aí do consumidor ou que queira entender um pouquinho mais ou que tenha aí algum tipo de problema com instituição financeira, que com certeza todos nós estaremos ajudando alguém, produzindo aqui conteúdo ou encaminhando ele para alguém que pode precisar dele, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Bom, seguindo a conversa aqui, doutor André, considerando que
este tipo de relação é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. É claro que quando o cliente tem algum problema, né, que percebe algum problema, ele deve buscar apoio de um advogado para resguardar aí seus direitos. Como é que deve ser a posição dos advogados? Você percebe que os advogados aproveitam bem esta oportunidade? Sim, não? Deixam de aproveitar alguma oportunidade? Deixam de fazer perguntas? Como é que você vê a prestação do serviço jurídico nessa área de direito do consumidor, do ponto de vista de dicas práticas para a gente não esquecer nada ou não deixar dinheiro na mesa quando a gente estiver trabalhando com isso? Então, o que eu vejo bastante é que vários colegas, por ser uma área que é rentável, tá? É uma área que os processos são muito rápidos, porque, via de regra, são processos que são movidos nos juizados especiais. Muitas vezes o colega não teve a técnica suficiente de ver as possibilidades e acaba deixando escapar. Então, o que eu falo sempre é que os colegas devem estar cada vez mais estudando e antenados, principalmente se especializar nessa área, porque é uma área que é muito rentável aos colegas e que não é muito bem aproveitada. Por exemplo, eu já peguei vários processos que não tem essa cobrança do TAC, da comissão de permanência, e que claramente, quando eu pego o contrato, eu vejo, caramba, tá ali essa taxa, e não foi pedida a devolução dela em dobro e etc. Então, eu acredito que os colegas cada vez mais devem se especializar no assunto. Se eu vou fazer só contra instituições bancárias, me especializar quais são as principais práticas que os bancos cometem, porque eles cometem as mesmas práticas sempre. Uma coisa que eu não comentei, mas vou falar agora, é a venda casada. É muito comum para quem é aposentado, para quem é pensionista, vai ao banco pedir um empréstimo e a pessoa que está atendendo lá dizer assim, não, ok, vou fazer teu empréstimo, mas deixa eu te vender aqui também uma previdência, deixa eu te vender aqui também um seguro, deixa eu te vender aqui também um título de capitalização, como se para o consumidor, né, aquele idoso, aquele pensionista ter direito ao empréstimo fosse necessário contratar. A forma como eles falam dentro do banco é como se não, olha, você só pode contratar se você adquirir um produto do banco. Isso é venda casada, isso é prática abusiva também, isso enseja em cancelamento do produto adquirido, do pagamento em dobro daquilo que foi, da devolução em dobro do que foi pago, e também gera a questão do dano moral. Então, o que eu vejo muito é que os colegas, tem muitos colegas preparados, mas eu acho que vários colegas poderiam estudar mais, dar uma olhadinha mais no que é que pode ser cobrado, né? Se especializar mais. Maravilha, meus amigos. Estudo e conhecimento nunca é demais. Não é à toa que a gente está aqui, né? É para compartilhar conhecimento. O conhecimento se multiplica quando ele é compartilhado. E que bom que a gente tem aqui o Dr. André para repassar um pouquinho da experiência dele aqui para a gente. Falando em experiência, né? Você está aqui porque o seu escritório atende esse tipo de demandas, né? Da área do consumidor. E problemas com instituições financeiras de práticas abusivas. E, logicamente, você já deu vários exemplos, você já deu exemplos práticos para advogados e pessoas comuns aqui, cidadãos, se beneficiarem com o que você comentou aqui. Mas, aqui às vezes tem estudante, né? Aqui às vezes tem pessoas que estão querendo abraçar uma nova área aí de carreira, estão querendo mudar de área no direito. Então, eu sempre faço essa pergunta quando a gente vai se encaminhando para o final do Juriscast, que é, doutor André, como é que o advogado faz para ganhar mais dinheiro com esse tipo de área de atuação, né? Porque eu estou imaginando aqui, poxa, recentemente, né, razoavelmente recentemente, o Banco Central lançou o Pix. Pô, a gente já está usando o Pix. Será que o advento do Pix criou alguma oportunidade que pode ser que alguém esteja deixando de se beneficiar dela, ou o que está vindo por aí no futuro? Tem algo que você acha que pode vir aí a ajudar os advogados a ganharem mais dinheiro, vai abrir novas frentes de negócio para os advogados? Então, tentando resumir essa ideia do ponto de vista financeiro mesmo, como é que você vê que é o jeito mais produtivo para que advogados ganhem mais dinheiro trabalhando com essa área de direito do consumidor para prevenir, evitar e tratar abuso, né, por parte de instituições financeiras? Além da especialização, como eu já citei anteriormente, eu acredito que o estudo constante, né, ler essas resoluções do Banco Central, que constantemente elas são lançadas no site do Banco Central, em relação a, por exemplo, o Pix, que surgiu há pouco tempo,
Se você notar, cada vez mais, para quem é correntista, todo mundo aqui e usa o Pix, eles vêm fazendo algumas regras. Determinado horário, o valor diminui, você tem que cadastrar contas, assim como era na questão de transferência, de TED e de DOC. Por quê? O que estava acontecendo? O Pix estava acontecendo transferência de forma indiscriminada. Só que Pix feito de forma errada ou por fraude, o banco responde por isso também, né? E as pessoas não sabem, mas o banco responde porque ele é uma instituição financeira, ele tem que garantir a segurança do cliente, a segurança do dinheiro que está lá. Então, o Pix, sim, é uma nova área que vem surgindo para essas transferências feitas por fraude, por indução a erro, por clonagem de conta, que é o que acontece bastante, por, de repente, transferência de valores que não foram autorizadas a partir de um determinado valor. Então, o banco ele vem tomando algumas seguranças para que eles tentem diminuir esses problemas. Então, o que eu sempre falo é estudar o Código de Defesa do Consumidor e ver, dentro daquilo que for surgindo, como o Pix surgiu recentemente, o que é que eu posso aproveitar, o que é que eu posso comparar, né? E eu falo muito que eu me utilizo muito de um livro que é o Manual do Direito do Consumidor, que ele tem dicas práticas e processuais, que é um manual que todo ano é atualizado, que é do Flávio Tartucci, né? Que ele traz várias dicas de o que é que pode, o que é que não pode, de exemplos práticos. Então, eu falo muito que os colegas podem estar constantemente consultando esses materiais atualizados para até abrir ideias na cabeça, né, de como é que eu posso melhorar o meu serviço enquanto advogado de direito do consumidor. Sensacional. Eu ia, inclusive, fazer a próxima pergunta a respeito de referência. Você já deu essa bela referência aí do Tartucci. Mas antes, vou compartilhar por conta da linha que a conversa foi, desse negócio de Pix, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, então a gente que trabalha com tecnologia às vezes se sente entendedor do assunto e acha que a gente não cai em golpe, que não acontece nada com a gente. E recentemente, olha só, até para a audiência saber, era uma sexta-noite, eu recebi um Pix na minha conta que, por coincidência, o meu Pix era o meu celular. E em seguida chegou alguém mandando um WhatsApp para mim, falando, depositei um Pix aí sem querer na sua conta e tal, pode devolver. E deu, sexta-feira à noite, Pix, eu fui olhar a conta, tava lá previsto para o próximo dia útil. Tem que ficar de olho. Então eu aproveitei e fiz uma consulta jurídica com a minha advogada, que também é minha esposa, e foi super importante ter feito essa consulta, e a gente, vamos esperar, vamos ver o que acontece segunda, né, vamos manter aqui o relacionamento, né, o Pix errado tem que ser devolvido, né, não podemos nos apropriar indebitamente do dinheiro dos outros, mas, poxa, acontecem esse tipo de golpes por conta de uma tecnologia nova. E é legal a gente ficar atento, né? É legal a gente ficar de olho, se possível ter apoio de alguém que entenda da área ou que possa nos dar um conselho para proteger o nosso direito, porque o discurso, a conversa, o que é falado é feito para influenciar nossas emoções. É uma engenharia social, né? Para fazer você devolver o dinheiro, para você repassar o dinheiro, para você desfazer o Pix, né? E a minha esposa, ela trabalha numa instituição financeira, então ela, por sorte, eu tinha ela próxima de mim, ela falou, poxa, isso aqui é a minha área de atuação, então o Pix, você não faz um novo Pix para a pessoa, tem que ser para a mesma titularidade se for fazer. Pois porque já tinham pedido o Pix e passado o nome de outra pessoa. Vamos entender, vamos ver essa titularidade. Outra coisa, tem um dispositivo no Pix que é devolver o Pix, você não faz um novo Pix, você devolve aquele mesmo, né, para ter o quê? Um histórico atrelado ali, garantir que vai voltar para a mesma titularidade. Então, assim, tem recursos e tem formas de fazer direito as coisas, e sempre que possível, então, para você que está nos ouvindo, se você não for advogado, busque sempre que necessário o apoio de um advogado. E se você for advogado, fale sobre esses casos com seus clientes, fale sobre estes problemas com os seus clientes, cite os mesmos problemas aqui que o Dr. André citou com a gente, porque provavelmente o seu cliente já foi ou vítima ou já foi relacionado em alguma prática nessa linha, e você vai acabar prospectando aí
oportunidade de fazer uma consultoria, fazer um apoio a esse seu cliente em uma nova área de atuação. Tá bom? Fica aqui a minha dica também, porque eu queria pedir dicas para você, doutor André. Você já deu dica de um bom livro. E para terminar a nossa conversa aqui, eu gosto de pedir que o nosso convidado indique referências, porque como a gente sabe, o objetivo do Juriscast é ajudar as pessoas a entenderem mais, se aprofundarem mais em algum tema, em algum problema específico relacionado ao mundo jurídico. E, poxa, o que você indica? Além, lógico, dos seus contatos do seu escritório, né? Desse livro que você já citou também, você indica alguma pessoa, um livro, um curso, uma área de atuação, alguma coisa para as pessoas estudarem e, desligando aqui esse episódio, eles continuarem a sua jornada de aprendizagem nesta temática que a gente está discutindo aqui hoje? Então, os cursos que eu geralmente fiz, ou que eu me atualizo de vez em quando sobre essa área de direito do consumidor, são os cursos promovidos pelo Complexo Renato Saraiva, que é um complexo de Recife. E eu acho assim, bastante interessante os cursos que ele promove nessa área de várias áreas, mas em especial também nessa área de direito do consumidor, onde ele traz dicas muito práticas, né, que os professores, não lembro o nome, mas os professores dos cursos dele nessa área de direito do consumidor traz dicas muito práticas, né. E fora isso, realmente a questão do livro, o Tartusso, que eu já havia comentado antes, que para mim, que às vezes assim, de repente é melhor comprar o livro, que eu vou ter ali acesso toda hora para ver os exemplos, porque os cursos geralmente são um período delimitado, né? Então, às vezes ter um livro, uma obra dessa, que ela vai se atualizando todos os anos, seja mais conveniente. Legal, meus amigos, esse aqui é o Dr. André Carneiro falando sobre práticas abusivas de instituições financeiras. Em nome da audiência, Dr. André, muito obrigado por ter parado aqui esse tempo e compartilhado tanto conhecimento com a gente. Você está compartilhando o conhecimento de uma vida para a gente aqui adquirir e aproveitar ele. Então, por isso, em nome da audiência, muito obrigado. E, por favor, deixa aqui o contato do seu escritório, suas redes sociais, para o pessoal que começou a lhe conhecer aqui, começou a conhecer o seu trabalho, para que eles possam, caso tenham interesse, em continuar levando uma conversa adiante com você ou com os demais profissionais do seu escritório. Eu agradeço a oportunidade, Thiago, de estar aqui junto com vocês, esclarecendo essas dúvidas. Quem quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida sobre a área, né, e etc., o meu Instagram é André Carneiro, tá? Meu próprio nome é André Carneiro, então segue lá no Instagram, tem muitas dicas legais de direito, eu faço vários stories explicando várias coisas, e pode mandar também lá um direct se tiver alguma dúvida específica, tem os contatos do meu escritório, no WhatsApp e tudo, para que a gente possa aí crescer juntos, né? Maravilha, meus amigos. Muito obrigado, então, doutor André. Novamente, uma gentileza sua ter passado esses minutos aqui com a gente. Muito obrigado. Quero agradecer também, logicamente, a nossa audiência. Muito obrigado por estarem aqui confiando no Juriscast como fonte aí de obtenção de conhecimento jurídico. Muito obrigado mesmo. Quero repetir o pedido, o convite, para que você comente, compartilhe, avalie esse episódio. Isso aqui ajuda muito a gente a ajudar mais pessoas, né? Distribuir este conteúdo tão rico para mais pessoas que precisem desse conhecimento jurídico e prático para suas vidas e para suas rotinas jurídicas, tá bom? Bom, é isso aí, meus amigos, muito obrigado mesmo, de coração. Todas as quintas, um novo episódio do Juriscast aqui, disponível para você no YouTube, em todas as demais plataformas de consumo de áudio. Então, toda quinta-feira, um novo entrevistado, uma nova temática, sempre com muito conhecimento jurídico para você continuar evoluindo junto com a gente, tá bom? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final deste episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até quinta-feira que vem e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.